Bom, meu nome é Matheus e eu vou apresentar aqui o tema da semana 9 e 10 da ESO de Segurança do Trabalho, da Faculdade UCL. Bom, o tema dessa semana são as NRs de 17 a 24 e as principais NRs aqui vão ser as NR 18, que é na parte de construção civil, e a NR 20, na parte de atmosfera explosiva, essas coisas. Ela é muito importante, principalmente na parte de abastecimento e refinarias, áreas petroquímicas, né, principalmente. Bom, mas vou seguir, passar o ponto a ponto aqui para seguir a sequência. A NR17, ela fala sobre ergonomia. E a ergonomia, ela é basicamente o bem-estar do corpo, né? Você trabalhar de forma a não comprometer o seu corpo, como não causar doenças ocupacionais por causa do trabalho, né? Então, exemplo disso é, por exemplo, o mecânico que trabalha na construção civil, que trabalha constantemente com marretas, tende a ter alguns problemas de ombro. As pessoas que trabalham muito tempo em escritório tende a ter LER por conta de movimentos repetitivos, né, ali no computador, ou até mesmo problema na coluna por ficarem sentadas numa postura inadequada durante longo período de tempo. Quem trabalha de gari, por exemplo, tende a ter também problema na coluna, joelho, por conta das longas caminhadas. Então, basicamente, o objetivo desta NR é estabelecer as medidas preventivas a serem adotadas pelas empresas com a finalidade de adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando-lhe conforto, segurança e o desempenho eficiente. Aqui é importante se atentar que ele diz como característica psicofisiológica. Por quê? Porque o objetivo da SNR não é tratar somente a integridade física, mas a mental também. Então também inclui situações de respeito que dizem respeito a estresse, a pressão por resultados, depressão. Então existem dois anexos, um anexo de checkout e outro anexo para trabalhadores de telemarketing. Então, principalmente essas pessoas que trabalham com telemarketing são expostas a um estresse muito grande diariamente, tanto de cobrança, tanto das pessoas que atendem eles ou que ligam cobrando algum serviço, né? A NR18, ela é sobre as condições e meio ambiente no trabalho na indústria de construção. Essa NR é extremamente importante, ela é extensa. Existem cursos específicos de interpretação a essa NR e ela basicamente estabelece as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização com a finalidade de implementar as medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da construção. É obrigatória a comunicação prévia. Ela afirma, né, que é obrigatória a comunicação prévia à Superintendência Regional do Trabalho de alguns itens: o endereço da obra, o endereço e qualificação do contratante, empregador ou condomínio, o tipo de obra, se é um reparo, uma construção, datas previstas do início e conclusão e o número previsto de trabalhadores. No que quer dizer previsto de trabalhadores? Não trabalhadores da empreiteira, necessariamente, mas de trabalhadores que vão estar trabalhando na obra diretamente. E isso então também inclui as empresas subcontratadas. Dentro dessa norma existe o PCMAT, que é o Programa de Comunicação e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
Ele é obrigatório em todo canteiro de obra com 20 ou mais trabalhadores. Deve ficar na obra à disposição da fiscalização e deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado, que neste caso é somente o engenheiro de segurança. O TST não tem autorização, não está habilitado. Ele pode ministrar treinamentos sobre, mas ele não tem autonomia para fazer, não tem autorização, né, para elaborar o PCMAT. Isso consta na nota técnica 96/29 de 2009. O Ministério do Trabalho definiu que o TST tem atribuições complementares e operacionais em relação ao PCMAT, mas não pode assumir a elaboração, como eu já disse. E é obrigatório para todas as pessoas que estiverem sendo contratadas para esta obra, né, lembrando que é para 20 ou mais trabalhadores, é obrigatório o treinamento admissional de saúde e segurança na obra com carga horária de 6 horas. Beleza? Esses aqui é o ponto geral, mas vale o estudo mais aprofundado sobre essa NR. A NR19, ela trata de explosivos. Então, ela estabelece as disposições regulamentares referentes à fabricação, importação, exportação, tráfico e comércio de explosivos, com o objetivo de proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho e de terceiros. A norma cita a obrigatoriedade de se obter o disposto da legislação específica para explosivo, em especial o regulamento para fiscalização de produtos controlados, a R-105, do Exército Brasileiro. Esse daqui é muito importante porque recentemente em Vitória a gente teve um acidente com comércio de explosivos, onde aparentemente um sistema elétrico deu curto, gerou uma centelha, e isso foi o suficiente para iniciar a combustão, ignição, né, dos explosivos. E foi um incêndio totalmente descontrolado, não foi possível recuperar nada do imóvel, e além disso colocou as pessoas, os habitantes próximos ali, né, vizinhos, a um risco muito grande. As pessoas tiveram que ser evacuadas, o corpo de bombeiros teve que ficar ali por dias controlando. Então tá aí a importância da NR19 sobre explosivos. A NR20, ela é muito importante, ela é sobre a segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Ela é muito importante porque ela está diariamente relacionada com a gente, quando a gente vai abastecer o carro, por exemplo. Ela estabelece os requisitos mínimos para a gestão de segurança e de saúde do trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Ela é muito importante, muito presente nas refinarias, nas plataformas de produção, áreas de abastecimento. Por exemplo, o frentista, ele tem que ser treinado em NR20, porque ele é o responsável pelo manuseio e transferência da gasolina, do diesel, o que seja, para o nosso carro. Então, e tem que ter todo um cuidado ao trabalhar com esse tipo de produto, porque qualquer mudança no ambiente pode ser suficiente para gerar grandes prejuízos aí, causando até a morte. A NR21 são os trabalhos ao céu aberto. Ela estabelece as medidas preventivas a serem adotadas pelas empresas com a finalidade de proteger os trabalhadores dos males causados pelo trabalho ao céu aberto. Ela exige medidas especiais que protegem os trabalhadores contra insolação excessiva, calor,
ao frio e à umidade inconvenientes. Esses fatores podem ser muito prejudiciais porque, exemplo, no caso de uma ameaça de tempestade, quem trabalha em céu aberto está exposto também à possibilidade de raios. Então, é um fator a mais, assim, é importante que a empresa ou o responsável legal ali tenha algum tipo de controle, algum tipo de meio de obter essas informações, ser capaz de fornecer meios de prevenção, por exemplo, o uso do protetor solar é um meio de prevenção ao câncer de pele. Além disso, tem em seguida a NR22, que ela fala sobre segurança e saúde ocupacional na mineração. Essa NR ela é muito importante aqui para o nosso mercado da região de Vitória e Minas Gerais, porque Vitória é um grande produtor de extrator de pedras e tem algumas pequenas jazidas, e já em Minas a atividade de mineração é muito constante. Então, basicamente, essa NR também é bastante extensa, existem cursos sobre ela, principalmente para o pessoal que trabalha na Vale, ela é muito presente. E ela estabelece as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetiva a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da mineração. Em seguida, vem a NR23, que fala sobre a proteção contra incêndios. Basicamente, é importante a gente lembrar que o incêndio ele acontece sempre por conta da presença de combustível, comburente e agente ígneo. Sem a presença desses três elementos, não existe o incêndio. E aí, não existe o fogo, né? E qual que é a diferença do fogo para o incêndio? O fogo, ele é controlado. Você tem controle sobre ele. O incêndio não. O incêndio ele simplesmente acontece e para chegar no incêndio, o fogo para chegar no incêndio significa que a pessoa perdeu o controle sobre ele. E aí a ANR vai estabelecer as medidas de proteção contra incêndio a serem adotadas pelas empresas, com a finalidade de proteger a saúde e integridade dos trabalhadores. Além disso, ela é complementada pelas normas técnicas e as leis locais que também legislam sobre o assunto. Nesse ponto é importante saber para a empresa, no caso, que tipo de atividade ela trabalha, qual que é o principal resíduo dela. Por exemplo, numa empresa que predominantemente trabalha com escritório, ela teria que ter extintores capazes para apagar fogos de eletrônicos e papéis. Já numa madeireira, teria que ser você teria que ter sistemas que combatam incêndio à madeira, por exemplo. E aí, para isso, existem diferentes tipos de químicos, ou água, ou pó químico, ou CO2. E aí vai depender de qual produto, qual subproduto que essas empresas trabalham. A NR24, ela vai abordar sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. E ela estabelece basicamente as medidas de higiene e conforto a serem observadas nas empresas, nos locais de trabalho, especialmente no que tange aos sanitários, vestiários, refeitórios, cozinhas e alojamentos, com a finalidade de proteger a saúde dos trabalhadores. Ela é importante para evitar problemas de infecção generalizada aí dentro de uma empresa, infecção alimentar ou
algum tipo de bactéria no geral que poderia se proliferar no ambiente comum às pessoas. Bom, basicamente é isso. Obrigado por assistirem.